Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Desejo que Deus esteja abençoando você e também toda a sua família. Desejo que Deus esteja abençoando a sua família de uma forma muito especial. Nesta oportunidade, eu gostaria de estar falando sobre o livro de Lucas, no capítulo de número 24. Não estarei lendo o capítulo por uma questão assim, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas Lucas capítulo número 24, a partir do versículo de número 13, vai nos contar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá, a Bíblia vai dizer que esse já era o terceiro dia, Jesus havia morrido, e esse já era o terceiro dia. Os discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E o que acontece? Jesus ele aparece no meio dos discípulos, e no versículo número 14 vai dizer que ele se aproxima e pergunta para os discípulos: o que vocês estão conversando aí? Porque eles estavam comentando que Jesus morreu, já havia morrido e já era o terceiro dia, tudo, né? E Jesus pergunta, dá uma de curioso, mas de uma forma sem ser reconhecido ali. Olha, os discípulos não reconhecem que era Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles falam: olha, mas como você não sabe o que nós estamos conversando? O tal de Cristo, Jesus, o que nós esperávamos que iria trazer redenção à nação de Israel, ele faleceu, ele morreu. E ele era poderoso em obras, em palavras, mas as autoridades aqui, os sacerdotes aqui, matou, condenou e crucificou ele uma morte de cruz. E hoje já é o terceiro dia. E Cleopas chama a atenção: como você deve ser o único aqui que não sabe do que está acontecendo. Aí ele até fala, inclusive nós tomamos até um susto, porque algumas mulheres do nosso povo aqui foi até o túmulo de Jesus e chegou lá, estava a pedra removida, tinha um anjo lá, e o anjo falou que ele não estava mais aqui não, disse que ele já havia ressuscitado, né? E Jesus só ouvindo lá e de uma forma muito discreta não falava nada, sendo que ele estava falando com a própria pessoa que havia ressuscitado, né? E Jesus, quando vai chegando próximo à cidade, Jesus vai conversando, vai no meio, vai conversando com eles, e eles nada de perceber que era o próprio Jesus. E Jesus parece que dá mais uns passos adiante, e os discípulos insistem para que ele passasse ali a noite, porque já estava findando ali o dia, e eles insistem para que Jesus ficasse com ele, e Jesus fica. Aí quando Jesus tá lá, tudo, aí quando Jesus parte o pão para eles vai se alimentar, Jesus diz que dá graça, parte o pão, e as pessoas reconhecem, era Jesus. Por que era Jesus? Porque quando ele falava das Escrituras, nosso coração ardia. Será que muitas das vezes, o que me fez refletir sobre esta passagem bíblica, será que muitas das vezes eu e você não passamos pelos mesmos comportamentos que passaram os discípulos de Jesus? Porque vejamos, o caminho era longo, era 11 quilômetros. Eles estavam conversando com Jesus, eles entraram num assunto falando do próprio Jesus. Ele falou que Jesus foi condenado, que Jesus traria a redenção à nação de Israel, e que Jesus foi condenado, ou seja, o diálogo foi extenso. Chegando na cidade, Jesus é convidado a ficar com eles, Jesus fica com eles, ele se alimenta. Quando parte o pão, eles vão reconhecer que era Jesus. Todo esse processo para reconhecer que Jesus estava com ele. Será que muitas das vezes eu e você, nós estamos, às vezes Jesus está do nosso lado, tão presente, e às vezes a gente não percebe por causa do medo, por causa da nossa ansiedade, às vezes a gente é travado, se sente assim, porque o medo, você às vezes não vai nem para frente nem para trás. Será que muitas das vezes a gente fica se limitando, às vezes com medo de entregar de fato nossa vida na mão de Deus e deixar para que Ele governe as nossas coisas, governe a nossa vida, governe o nosso lar? E muitas das vezes a gente, com esse medo, a gente não enxerga o tamanho da grandeza de Deus e não enxerga a sua presença.
mas a presença de Jesus ela está 24 horas do nosso lado, ela nunca saiu do nosso lado. É que muitas das vezes assim, o que às vezes nos bloqueia e faz a gente não enxergar a grandeza de Deus não é Ele, porque Ele está sempre no mesmo lugar, e muitas das vezes a nossa limitação humana, mas que Deus tenha de misericórdia da minha e da sua vida e que possamos enxergar Cristo em todo momento na nossa vida. Pode ter certeza, Jesus ele está com você todo o tempo, em todo o seu percurso da sua caminhada, você nunca esteve sozinho, Deus sempre esteve com você. E às vezes a parte que às vezes você pensa que Jesus não estava, não foi, ele sempre esteve. É que nossa limitação às vezes não nos deixa ver. Amém? Fique com essa palavra, medite na palavra de Deus, porque ela traz vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.